secretário-geral da ONU critica ameaças à embaixada brasileira em Honduras. Prédio de 3 andares desaba no Rio e mata um. Sobe para 85 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina. As principais notícias do Brasil e do mundo você vê no Jornal Jovem, que começa agora. – 29 de setembro de 2009, o Jornal Jovem está no ar, seja muito bem-vindo. E o secretário-geral da ONU critica as ameaças à embaixada brasileira em Honduras. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, considerou inaceitáveis as ameaças que o governo interino de Roberto Micheletti fez à embaixada do Brasil em Honduras, onde o presidente deposto do país, Manuel Zelaya, está hospedado desde o último dia 21. O secretário também disse que a situação em Honduras foi agravada pelo estado de emergência decretado pelas autoridades no último domingo. Mas o que está acontecendo em Honduras? O Jornal Jovem explica a crise política no país agora para você. Em 28 de junho, o presidente de Honduras, Manuel Zelaya, havia sido derrubado por um golpe militar e obrigado a deixar o país rumo à Costa Rica. Ele governava desde 2006 e, segundo os golpistas, pretendiam incluir nas cláusulas das eleições presidenciais de novembro deste ano uma consulta sobre a possibilidade de mudar a Constituição do país para poder se reeleger. Isso foi usado como argumento para o golpe. Zelaya foi prontamente substituído no poder pelo presidente do Congresso e seu inimigo político, Roberto Micheletti, que teve o apoio de setores conservadores. O governo interino tem uma ordem de prisão contra ele por traição e prometia prendê-lo caso ele voltasse ao país. Em 24 de julho, Zelaya já havia tentado voltar ao país para tentar retomar o poder, mas foi barrado pelo exército na fronteira e teve de recuar. Ele acabou conseguindo em 21 de setembro, aparecendo de surpresa em Tegucigalpa e buscando refúgio na Embaixada do Brasil, onde está abrigado desde então. E um prédio de 3 andares desaba e mata um no Rio de Janeiro. Um prédio de 3 andares na rua Araújo Viana, na zona portuária do Rio, caiu na manhã dessa terça-feira, dia 29, e provocou a morte de Sérgio Roberto Faria Guimarães, de 40 anos. As primeiras informações dos bombeiros apontaram que a causa do acidente foi uma explosão. A queda do prédio ocorreu entre 10h30 e 11 horas. Os bombeiros não sabem se mais alguém estava no local na hora do acidente. E o TCU pede paralisação de 13 obras do PAC. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta terça-feira, dia 29, um relatório que aponta irregularidades e pede a paralisação imediata de 41 obras tocadas pelo governo federal. Entre elas, 13 construções do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, um dos projetos de maior visibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o morador de prédio alvo de arrastão no Rio diz que 30 pessoas foram mantidas reféns em um apartamento. O engenheiro Elias Mansur, de 55 anos, morador do prédio que foi alvo de um arrastão na manhã desta terça-feira, dia 29, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, disse que 30 pessoas foram mantidas reféns em um mesmo apartamento pelos criminosos. Bandidos invadiram o edifício na rua Francisco Otaviano, pouco antes das 8 horas. Ele contou que voltava de um passeio com seu cachorro quando entrou no prédio e percebeu a presença de 3 bandidos. Ele tentou voltar para a rua, mas foi impedido e rendido junto com outros moradores. Os criminosos então levaram os reféns para o apartamento de Elias, que fica no 1º andar, e os prenderam em 2 quartos. Os bandidos exigiram que todos entregassem seus pertences.
E os juros bancários de pessoas físicas recuam e se aproximam de mínima histórica. Os juros cobrados pelos bancos das pessoas físicas em suas operações de crédito caíram de 44,9% ao ano em julho para 44,1%, informou nesta terça-feira, dia 29, o Banco Central. Segundo a instituição, este é o menor valor desde dezembro de 2007, quando a taxa estava em 43,9% ao ano, que por sua vez é a taxa mais baixa de toda a série histórica do Banco Central, que tem início em julho de 1994. E o Rio 2016 avisa, e o COI agora investiga o Comitê de Chicago. O Comitê da Candidatura do Rio para sediar a Olimpíada de 2016 avisou ao Comitê Olímpico Internacional de uma suposta irregularidade de Chicago. O presidente do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi quem alertou os dirigentes da entidade, que decidirão na sexta-feira, dia 2, qual cidade sediará os Jogos. E sobe para 85 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina. O número de pessoas atingidas pelas chuvas em Santa Catarina subiu para 85 mil nesta terça-feira, dia 29. Os dados são do último balanço da Defesa Civil do Estado, divulgado às 12h30. Um homem morreu em Campo Belo do Sul, no Planalto Norte, e mais de 6 mil estão desabrigadas ou desalojadas. E o Jornal Jovem vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mande-nos um e-mail com sua crítica, sugestão de reportagem ou elogio para tv@jovemtv.com. Não esqueça também de entrar sempre em nosso site www.jovemtv.com. Até a nossa próxima edição.